Para aqueles dias que às vezes a gente fica sem criatividade, nem tudo tá bom, a gente tem aquele bloqueio, não sabe o que desenhar. Hoje é um dia desses, mas eu queria pintar alguma coisa e aí eu achei esse card aqui do Pooh. Ele é em papel de aquarela, veio um bloquinho assim, mas eu acho que esse aqui foi o último que sobrou desse bloco. Então, assim, pra tirar um pouco dessa cobrança, pra não deixar de pintar, hoje eu vou pintar um desenho que já tá pronto aqui. Vamos ver o que vai sair. Tentar fazer alguma coisa diferente nela. Como o Pooh é mais ou menos um amarelo, um bege assim, eu vou tentar usar a cor complementar, o roxo, para ir fazendo umas sombras. O vermelho também, aqui ó, é o verde, né? Na parte da roupinha do Pooh, então assim, eu vou tentar usar, fazer essa pintura com as cores complementares, para fazer a sombra. E vamos ver como é que vai ficar o resultado. Vamos fazer um teste. Essa imagem aqui vai ser... Essa pintura vai ser mais ou menos para testar. Como que ficaria essa pintura? Para fazer... começando da parte de sombra, né? Fazendo o sombreado com as cores complementares. Então, o amarelo, eu vou usar o roxo. O vermelho, pra blusinha, eu vou usar o verde. Os vasos, eu não sei ainda que cor que eu vou pintar. Mas aí depois eu olho também. Se às vezes eu pinto de um marrom, alguma outra cor, não sei. Então, vou começar a pintar aqui, eu vou passar rápido e qualquer coisa eu paro pra fazer algum comentário. Querer fazer um negócio. Vamos começar das sombras, vamos usar o verde, o roxo, não sei o que e tal. Só que aí eu fiz errado. Eu pintei de verde onde que era pra ser o roxo. Aí depois que eu vi o erro que eu tinha feito, eu tentei passar por cima, agora ficou um cinza. Então acho que já não vai dar muito certo, né? Agora eu vou começar a pintar de vermelho a blusa. Na verdade, eu vou começar a pintar o Pooh de amarelo. Mas eu acho que já ficou aqui muito escuro, não sei se vai dar muito bom. Vamos ver o que vai dar ali agora, né?
Acabei. Acabei de pintar. Deu certo? Não deu não. Mas é o que temos. Eu tô com medo de colocar outra camada de amarelo aqui no pulo. E às vezes fica muito pesado pra cobrir essas manchas que eu fiz de sombra, né? Então eu acho que ficaria muito pesado. Então eu deixei só com essas duas camadas mesmo. A única que eu passei três foi a blusa pra dar um destaque um pouco maior. Não quis passar nos jarrinhos aqui, que eu acho que o ponto principal ali é o urso, né? Então foi esse o resultado. Não sei se eu tivesse colocado o tom certo ficaria melhor. Dá até pra ver o brilho ali, porque ainda tá molhado, que eu acabei de fazer a camada do nariz e da blusa. Mas não sei se eu tivesse colocado o roxo a situação ficaria melhor, ou se ele deveria ser um pouco mais suave, né? Mas é isso. Foi esse o resultado aqui. Eu tinha feito essa pintura pra relaxar e tudo mais, mas eu tinha o intuito de usar o círculo cromático, usar as cores complementares pra fazer sombra e tudo mais. Só que eu acabei errando, igual eu tinha falado, na cor que eu coloquei, que eu tinha colocado verde, não era o verde pra ser colocado aqui. Então, assim, ficou bem forte ali a parte da sombra. Não sei se isso foi por causa do erro que eu fiz com as cores que eu coloquei ali. Mas o que eu pensei? Com o auxílio da mesa de luz, eu fiz a cópia desse desenho. Eu fiz dois deles aqui. Porque eu queria fazer um teste com essa variação das cores. Colocando a cor no tom certo, que seria o roxo com o amarelo, acredito eu, seria o roxo com o amarelo. E esse daqui eu tô pensando em às vezes fazer com cinza mesmo. Não sei. Eu vou ver. Ou será que com vermelho fica? Não sei. Mas a ideia principal é trabalhar com essas cores de forma correta para ver como que vai sair nessas duas experiências aqui. Talvez eu passe o fine liner aqui nele. E esse daqui eu acho que eu não vou passar. Eu vou deixar um sem e outro com. Só para ter uma outra diferença também para fazer essa comparação. Então é isso que eu vou fazer nessa parte aqui agora.
Essa daqui vai ser a última camada que eu vou passar. O vermelho, né? Na blusinha dele. E eu acabo. Porém, o que eu tava pensando em fazer aqui? Acho que nenhum dos dois, se eu contar com aquele ali, nenhum dos três saiu como eu tinha planejado. Eu acho que tem muito. Aquele meu sketchbook de estudo, ele ainda tem muito que me ajudar para aprender muita coisa ainda, seja da pintura, da mistura de cores, de como é que trabalha, como é que controla, como é que usa, como é que faz. Tudo, né? Basicamente tudo, praticamente. Porque assim, eu acho que eu esperava que ficasse um pouco melhor, assim. Em comparação com o primeiro, que foi aquele, eu achei que até as sombras ficaram melhores. Elas ficaram um pouco mais suave o tom, porque aquele tom lá eu errei, né? Então, acho que eu ter colocado o verde ali, talvez atrapalhou um pouquinho mais e pesou. Esse daqui, como eu acho que o tom ficou um pouquinho melhor, deu uma suavizada. Apesar do que esse aqui também ficou bem escuro. Mas, enfim. Agora que eu acabei aqui, o que eu queria fazer... Ai, eu quebrando tudo aqui, deixa eu tirar isso aqui. Mostrar todos, né? Esse daqui foi o primeiro. Esse foi o primeiro que eu tinha feito, que aí eu falei que eu ia passar o roxo aqui, ia fazer a tentativa da sombra. Só que eu achei que ficou muito escuro. Que eu passei verde e depois veio uma outra cor, ficou marrom. Então, eu achei que ficou bem escuro, sim. Esse foi o primeiro. Aí, a segunda tentativa foi essa. Tá vendo que a sombra também continua escura, mas só que eu acho que o tom tá melhor. Esse aqui ficou meio um marrom cinzento, não sei, esse daqui tá um pouco mais, como é que eu falo, quente. Esse aqui tá um pouquinho melhor. Então, esse foi o segundo que eu tentei fazer com essa mistura de cores, né? Achei que ainda ficou um pouquinho pesado, olha, principalmente nessa parte aqui da manguinha da blusa. Achei que ficou um pouquinho mais pesado, enfim. E esse foi o último, é o que eu tava usando agora, que até a blusa tá esse brilho porque tá molhado. Como eu não passei o Final Line, então tá desse jeito. E o que eu pensei pra dar um pouquinho mais, né, pra gente saber onde que tá o olho, a sobrancelha, um pouco mais da divisão dele, eu pensei em usar os lápis aquarelados. Aqui. Eu tenho alguns aqui, e eu pensei, às vezes, de usar alguns tons para fazer um contorno dele aqui, para ficar um pouquinho melhor. Pode dar ruim? Pode dar ruim. Tem grande chance que isso aconteça, mas eu acho que eu vou tentar. Eu vou só esperar secar, né, a blusa que eu acabei de pintar, e vou começar a passar alguns contornos, fazer alguns contornos nele ali, pra ver se fica bom também. Vou passar rápido nessa parte, porque eu vou esperar secar ali também. E aí depois eu volto só pra mostrar como ficou esse último desenho, a finalização dele.
acabamos, passei os lápis que eu queria passar aqui. Ai, dá pra passar um pouquinho aqui, ó. Ficou uma falhazinha. Parecendo umas coisinhas brancas ali, pronto. Acho que foi. Então, arrumei a blusinha. Pintei o resto dele. Aí estão os dois. Só que eu acho que vou dar um tchan, ou não, com a tinta branca. Bem aqui no narizinho dele. Só pra dar um diferencial. Vou colocar nesse daqui também. Esse papel é mais grosso, então ele suga a tinta toda. Mas deixa eu colocar esse aqui por enquanto. Guardar os lápis que eu usei. Aqui. Então, foi isso, sim. Até que, no final das contas, eu não achei que esse daqui ficou tão ruim. Não tá perfeito, não tá como eu gostaria que tivesse ficado. Mas eu achei que ficou legal. Ficou legal, ó. Então, temos os três. Primeiro, segundo e o terceiro. Sentiram alguma diferença? Tem algum preferido? Alguma dica, alguma sugestão do que eu poderia ter feito? Alguma coisa diferente? Ou algum tom que eu poderia ter utilizado? Não sei, mas esse foi o resultado. Então, a partir desse daqui, que a ideia era só pintar, porque eu tava meio sem saber o que eu queria desenhar, então eu não queria ficar com essa pressão de ter que desenhar alguma coisa pra depois pintar. Pintei esse. E aí, depois que eu pintei, eu já criei coragem e falei, não, mas como eu não tô satisfeita com esse resultado aqui, eu quero tentar. E aí, eu tentei essas outras duas opções. E acho que valeu a pena. Então, é isso.